e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus queridos, pois, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 15, Jesus disse assim: pois quando vede que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje um assunto muito sério, muito importante, pois nós saibamos que quando se fala abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, isto já sabemos que hoje acontece. Por quê? Nós vemos isso aqui hoje, observamos que estamos vivendo um mundo, um sistema global. O mundo em si, político, o mundo democrático, ele vive um sistema. E isto atingiu já, chegou no lugar santo, no meio religioso. As religiões hoje, ela vive um sistema também. É uma globalização. Só que não era para isso acontecer. É porque Jesus disse que é a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, dos fins do tempo. Então, o evangelho, ele agora mudou. Não é mais um evangelho. É um sistema global. Ele se encaixou com o sistema global. Por quê? Porque o sistema global, ele briga pelo poder. E muitas lideranças evangélicas, eles estão na mesma coisa, brigando pelo dinheiro. Se você observar, o evangelho religioso, ele só bota colheita, ele bota alguém para colher. No passado, eu lembro, há muitos tempos, que as pessoas debatiam muito sobre a idolatria, sobre ídolo, né? Alguém foi levar dinheiro para um ídolo, não pode ser abominável. Mas hoje, o evangelho é a mesma coisa. Ele é um sistema que bota alguém só para acolher para uma determinada pessoa. E não é evangelho, é um sistema. Só faz quem aquelas pessoas permite, só pode participar daquela cúpula ali quem as pessoas querem. Eu digo isso com experiência da palavra e eu tenho visto atualmente. Cheguei em determinada congregação e não tinha chegado uma pessoa para fazer a leitura lá do evangelho para a igreja, né? Não podemos ir para a igreja. E eu estava lá presente. E segundo foi informado depois, que ligou-se para 10 pessoas, para mandar uma pessoa para fazer aquela leitura. Aí eu entendi que isto não era evangelho, é um sistema. Um sistema de quê? Financia. Ali se contribui, se trabalha para conseguir dinheiro para alguém, para uma determinada pessoa. Só que o evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo, todos são participantes. O evangelho salvítico, todos têm direito, dependendo de que você esteja de acordo com aquilo que a norma nos ensina, né? Se você está de acordo, é um membro ou é um obreiro e está digno com o ministério, você pode fazer a leitura do trabalho. Agora, se você estiver andando errado, alguém tem conhecimento que você é atrapalhado, ou eu, qualquer um, aí é lícito que não seja assim aceito. Mas a não ser, isto não é evangelho. O sistema é que monopoliza. E hoje o sistema é monopolizador. Nós observamos que, sempre eu falei anteriormente no vídeo, que nós teríamos no passado, há 32 anos que eu conheço o evangélico, nós sabíamos que as pessoas teriam lugares que eles investiam, pegavam suas rendas e investiam nos seus próprios lugares. Nós encontramos isso na Bíblia e eu participei de homens que fizeram isso no Evangelho. Hoje nós não temos mais. Pessoas que contribuam no lugar tem, mas não tem quem invista no lugar. Pega a contribuição, bota no saquinho e vai embora. E deixa o povo chupando o dedo. Então isso não é Evangelho, isso é um sistema lucrativo, chama-se de comercializante. É empresarial. Mas nós temos que orar, meus irmãos, pedir a Jesus: Senhor, nos ilumine, nos ajude, porque isto é o meio denominacional cristão, é de A a Z. Não é só uma entidade. É verdade que no meio desse de A a Z, existem pessoas que ainda fazem alguma coisa pela sua própria comunidade. Existem pessoas de religiosos que ainda pega, se tira 100 de contribuição e bota 50 na sua comunidade. E existem outros que se tirar 100, ainda acha pouco, tem que pedir mais para ver se arruma mais 20. Isto é terrível, isso não é evangelho.
E se nós achamos que é, nós perdemos o direito da vida também. Agora nós sabemos com verdade que do jeito que há pessoas certas, existem pessoas erradas. Vice-versa. Existe o certo e existe o errado. Existe alguém que apoia o que é certo e existe alguém que apoia o errado. Mas sempre você tem que saber que existe o cabeça do erro, como existe o cabeça do que é bom. A principal cabeça do que é bom é Jesus. E a principal cabeça do que é errado é o diabo. Entendeu? E todos têm errado. Se você olhar, não, mas tanta gente apoia o erro, que é tão terrível. No final, vai tudo a um prejuízo. Nós saibamos que a Bíblia diz que Lucifer, ele se rebeliou contra Deus. Mas veio uma terça parte. A Bíblia não diz o nome de nenhum da terça parte. Mas veio a terça parte de anjos que apoiou o erro. E hoje é o que nós vivemos debaixo do céu. O evangelho ele não pode ser um sistema. O evangelho não deve ser um sistema. Quando o evangelho é um sistema, ele só vai buscar dinheiro para alguém, para uma só pessoa. E existem milhões de pessoas apoiando isso. Mas o evangelho não é um sistema. O mundo pode ser um sistema. Por quê? Porque o mundo vai receber Satanás. Vai vir Lucifer em forma de homem, com o nome de Anticristo, para reinar na terra. E os homens que estiverem administrando a nação, as nações debaixo do céu, eles vão se prostrar e beijar o pé do Anticristo. Mas a igreja não vai beijar o pé do Anticristo. A igreja pode sofrer, mas ela tem que acreditar que Jesus esteve na terra, nasceu, cresceu, foi crucificado, foi matado, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, voltou ao trono, fez tudo o que era necessário ser feito, aos 40 dias permaneceu se aparecendo aos discípulos, se apresentando, e depois voltou para o céu, na presença de todos os discípulos. A Bíblia diz que a nuvem o pegou, levou para a eternidade. Nunca mais foi visto por homem nenhum desta natureza, mas habita nos altos céus. E um dia vai vir apanhar uma igreja, arrancá-la da terra e depois vem fazer juízo ao planeta. Esta é o Evangelho de Cristo. Nós precisamos plantar isso no coração. Viu? Aí Jesus disse, foi o próprio Jesus que disse, em Mateus 24:15, quando vede a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Chegou o tempo. Se prepare. Se prepare. Jesus está dando todo o sinal de que está voltando. Este é o maior sinal para o Evangelho. O Evangelho mudou. É um evangelho hoje de sistema. Os homens só pensam em dinheiro. Esqueceram Jesus. Esqueceram Jesus. O evangelho hoje é uma simpatia. Você não vale nada. Vale o que você tem. Este é o evangelho. De A a Z. Sem tirar nenhuma entidade. Cada um que tente ver se está fazendo assim ou não. Quem estiver fazendo assim sabe que vai para o juízo eterno. Isto passou já na terra uma vez. Vários homens fizeram isto. A Bíblia diz que Caifás fez isto. Vivia pelo sistema, o saduceu e o Império Romano que mandava. E Caifás só queria ter a posição de cadeira. Ter seu lucro. Nós encontramos o rei que fez isso. Teve rei que até bezerro de ouro fez. Jeroboão, para o povo não conhecer a Deus. E há tantas pessoas fazendo tanta coisa para o povo não conhecer a Deus. Até o primeiro sinal que você encontra. Acabou trabalhos que chamavam pontos de pregações. Que as pessoas pregavam, todos que pregavam tinham tempo de ler a Bíblia para ir pregar. Aí combateram isso para o povo cegar para com a Bíblia. Quantos cristãos hoje passam uma semana, um mês, sem ler um versículo da Bíblia? Ele não lê em casa, se sente ler. Muitas vezes passa o dia todo no telefone. Mas se tivesse um ponto de pregação, ele iria ler um versículo porque sabia que lá ia ter uma oportunidade. Já foi um sistema que o homem implantou. O próprio homem dentro do Evangelho. Para se manter sua pose. Que Cristo nos ilumine. Que o Espírito Santo venha nos esclarecer. E dizer, prepara-te a humanidade. Para um dia te encontrar com Jesus Cristo que foi crucificado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós.